o caso do policial penal Françoaldo. Gente, dá uma olhada nessa imagem aí. Nós estamos em Águas Lindas de Goiás, tá? Você vai ver o início dessa imagem. Aí já é o final da imagem, né? Quando o SAMU tá dando assistência a duas pessoas que foram baleadas numa fila no comércio de Águas Lindas de Goiás. Você vai ver a imagem, já o nosso querido Clóvis coloca na tela para você. Você vai entender melhor essa história que aconteceu em Águas Lindas de Goiás, é a violência na região do entorno. Tenho aí, ô Clóvis, essa imagem inicial ou não? Bem, eu não tenho agora essa imagem, mas eu prometo que vou mostrar para você essa imagem quando duas pessoas chegam de moto, gente, se aproximam de uma fila e atiram contra duas pessoas, que é pai e filho, né? Isso criou um novo capítulo nesse caso da morte do policial penal, e quem vai explicar pra gente é Josiane Ricardo. Josi, boa noite a você, bem-vinda mais uma vez. Ô Josi, primeiro relembra esse caso da morte do policial penal, por favor. Boa noite para você também, Henrique, e a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta. O José Françoaldo Leite, ele tinha 36 anos. Inicialmente, os familiares dele registraram um boletim de ocorrência com o desaparecimento. Isso foi lá no final de novembro. José Françoaldo, que era policial penal do estado de Goiás, trabalhava em Santo Antônio do Descoberto e morava aqui em Águas Lindas, onde nós estamos agora. Ele teria saído de casa e ido até o Distrito Federal e depois disso ninguém teve notícias dele. A Polícia Civil do Distrito Federal, no dia seguinte ao registro de ocorrência com o desaparecimento desse policial penal, Henrique, os policiais encontraram o carro desse policial penal, do José, completamente queimado. Então os policiais ali tinham o desafio de montar esse quebra-cabeças. Onde estaria o José Françoaldo? E depois de algumas investigações, depois de algumas apurações, a Polícia Civil aqui do estado de Goiás entrou nessa investigação e começou a apurar também. Então os policiais chegaram até 3 suspeitos, inicialmente pessoas muito próximas a esse policial que tinha uma empresa que trabalhava com locação de equipamentos, e essas pessoas suspeitas, esses 3 suspeitos, trabalhavam com o policial penal e elas estariam, segundo a polícia, envolvidas no desaparecimento dele. Depois de muitos dias de procura, os policiais aqui do estado de Goiás encontraram o corpo do policial penal em uma região rural que fica aqui em Cocalzinho, perto de Águas Lindas de Goiás. Então essas 3 pessoas foram presas, entre elas aí o Manelito Júnior, que é o principal suspeito de inclusive mandar matar o policial, e outras 2 pessoas também foram presas. E agora a polícia ainda procura um outro foragido que foi identificado como Felipe Nascimento, e ele teria fugido para o Maranhão. Então a história da morte do policial penal é essa, e ganha mais um capítulo que teria acontecido aqui onde nós estamos agora, viu, Henrique? Bem, o tal do Manelito está preso, ele tem um envolvimento forte, segundo a polícia, nesse caso, e a gente agora tem essa cena aí nas ruas de Águas Lindas de Goiás, minha cara Josi, com a aproximação de uma moto, uma pessoa desce, não é? E atira contra a fila. É impressionante a cena, não é? A intenção dessa pessoa era matar quem aí, ô Josi? Estamos aqui no local, Henrique. Deixa eu mostrar para você, o Bruno Souza vai mostrar agora. Essa fila estava exatamente aqui na frente da Secretaria Municipal de Administração de Águas Lindas. Era por volta das 2h da tarde desta quinta-feira. O carro do Manelito Lima estava estacionado aqui. E também estava nesse carro o Marcos Lima. Quem são essas pessoas? Manelito Lima é pai do Manelito Júnior e o Marcos é irmão do Manelito Júnior, pessoa aí suspeita de participar da morte do policial penal. Eles estavam exatamente aqui onde o Bruno Souza mostra agora. Eles teriam estacionado o carro aqui próximo e teriam descido para resolver algum problema.
De acordo com testemunhas, já que aqui no local estava cheio de gente nesse momento, existia uma fila, muitas pessoas, inclusive a gente consegue ver ao fundo das imagens, no cantinho direito, o momento em que uma moto para aqui e as pessoas que estariam ocupando essa moto faz os disparos contra o pai e o irmão do Manelito, que é o principal suspeito aí de mandar matar o policial penal José Francoaldo Leite. Então essas duas pessoas são parentes desse envolvido na morte do policial penal e eles foram atingidos com vários disparos de arma de fogo. As pessoas que estavam aqui pediram ajuda e eles foram atendidos, Henrique. Qual é o estado de saúde dos familiares do Manelito nesse momento, Josi? O Manelito pai, ele teve pegou uns tiros de raspão, ele foi levado para o hospital ontem mesmo, logo depois disso, e ele teve alta. Agora, o Marcos, que é o irmão do Manelito, conhecido como Marquinhos, ele que aparece nas imagens de camiseta vinho, ele teria ficado em um estado mais grave, Henrique. Isso porque os tiros teriam acertado a região do ombro e também a região do peito dele. Ele foi atendido pelo SAMU e levado consciente para o hospital de Ceilândia, mas há poucos minutos nós estávamos na delegacia que investiga todo esse caso e os policiais me informaram que o estado do Marcos é grave, que inclusive ele não foi ouvido ainda porque estaria entubado. Bem, essa história ganha novos capítulos, fica ainda mais confusa, mas Manelito continua preso, não é isso, Josi? É isso, Manelito continua preso, Manelito Júnior, ele está preso desde o dia 6 de janeiro, que foi quando ele foi até a delegacia, confessou o crime e teria inclusive dito para os policiais onde estaria o corpo do policial penal, do José, ele que era conhecido como Aldo. Ele segue preso, os familiares dele foram atingidos aqui. A polícia ainda não conseguiu ouvir nenhum suspeito, porque de acordo com os investigadores, ninguém foi identificado até esse momento. Uma moto teria parado exatamente aqui onde a gente está e os ocupantes dessa moto teriam feito esses disparos contra o pai e o irmão do Manelito. Agora, um detalhe importantíssimo, Henrique, é que essa moto estava sem placa. Então, os policiais conseguiram algumas imagens dos registros de câmeras de segurança que tem aqui na região de Águas Lindas e eles captaram a moto passando por aqui. Essa moto estava sem placa, os policiais ainda não têm nenhuma ideia de quem sejam essas pessoas que estavam na moto e eles contam agora com a ajuda da população para chegar até esses suspeitos. Então, quem tiver qualquer detalhe sobre esses suspeitos que estavam nessa moto e pararam aqui nesse local por volta das 2h da tarde da última quinta-feira de ontem, pode fazer uma denúncia anônima para a Polícia Civil pelo número 197, Henrique. Josi, essa era justamente a próxima pergunta que eu ia lhe fazer e o Clóvis vai botar a cena mais uma vez aí dessa tentativa de execução. Acho que a gente pode qualificar dessa maneira essa cena, porque a cena ela chega a ser absurda, né? Porque eles tentam matar essas duas pessoas no meio da rua, numa fila enorme, né? Uma fila enorme. Eles saem atirando, quer dizer, atingir outras pessoas que não têm absolutamente nada a ver com esse caso, poderia ter acontecido, né? E essas duas pessoas fogem nessa moto. E a partir de agora, é evidente, esse quebra-cabeças fica ainda mais complicado. E a Polícia Civil de Goiás investigando e então pedindo ajuda para a população do DF e também, é claro, da região do entorno, ajudar a encontrar esses dois homens aí. Não é isso, Josi? Os agentes da Polícia Civil da 17ª Regional, que fica aqui em Águas Lindas, já vieram aqui ao local, Henrique, e pediram para o pessoal as imagens das câmeras de segurança. A gente consegue notar, e isso chama muita atenção, porque aqui
Na nossa frente é a Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura de Águas Lindas. Então, um pouco mais à frente tem a Prefeitura de Águas Lindas e muitas pessoas procuram esse local para resolver algum tipo de problema, para procurar algum tipo de atendimento. E no momento em que esses disparos foram feitos, tinha muitas pessoas aqui na frente. A fila, inclusive, estava grande, então muitas pessoas testemunharam essas duas tentativas de homicídio, que é como agora a polícia investiga todo esse caso, Henrique. Inclusive, essas pessoas estariam usando uma moto sem placa, elas estavam também com casacos para tampar o corpo e também de capacete, então não deu para ver quem eram essas pessoas. Fato é que quem estava aqui naquele momento, a gente consegue até ver pelas câmeras de segurança, as imagens que nós tivemos acesso, essas pessoas ficam muito assustadas com os disparos de arma de fogo e elas correm para dentro do prédio da Secretaria Municipal de Administração aqui de Águas Lindas. Então, essas duas tentativas de homicídio, elas foram testemunhadas por várias pessoas. E vale lembrar que esse crime aconteceu por volta das 2h da tarde de uma quinta-feira, em uma região bastante movimentada aqui de Águas Lindas. A gente consegue notar que o tempo inteiro passam carros aqui, motos, então esse crime, ele com certeza foi testemunhado por várias pessoas. Os investigadores já vieram aqui, pegaram as imagens de segurança, não conseguiram ouvir uma das vítimas ainda, porque essa vítima, o irmão do Manelito, segue internado em estado grave no hospital de Ceilândia, Henrique. Bem, quem conhece, reconhece. Se você sabe de alguma coisa desse caso, ajude a polícia. Trabalho conjunto da Polícia Civil de Goiás com a Polícia Civil do Distrito Federal. Quem garante que esses camaradas que aparecem em cima dessa moto, nessa tentativa de assassinato aí nas ruas de Águas Lindas de Goiás, não estão por aqui no Distrito Federal? Diz que denúncia 197, ao vivaço no Cidade. Josiane Ricardo.